Existe uma relação entre astrologia e numerologia? Sim e não. Tem gente que faz o mapa astral do parceiro antes de namorar. Você acha isso válido? Fizeram isso comigo. Fizeram? Fizeram. Há diversas numerologias. As mais tradicionais são Olá, mais um Fortuna Crítica com esse trio unha pintadas. Isso melhora o som? Rapaz, acho que não. Mostra a sua mãozinha pra gente ver. Sandrinho, a sua também. A sua, Fabrício. E o bar mais famoso, com a Jota no comando, hoje com as unhas pintadas. Cadê a Jota? Sim, vocês pintaram as unhas por quê? Sentiram? Qual é a sensação de pintar? Eu achei estranho aqui eu tocando um pouquinho. Depois que secou, Parece que é outra pessoa que tá tocando. Depois que secou, tá tranquilo. Antes tá... Eu já vi que o Sandrinho vai usar. Vai fazer uso indevido. Sandrinho. Eu vou dizer. E Nelson também tá com as unhas pintadas. Tá? Mostra aí na câmera 4. Em homenagem a meu amigo querido Oswaldo Mil. Tá vendo, Oswaldo? Você tá aqui imprimindo moda. Você é o cara. Senhores, o fim de ano se aproxima e a produção separou vídeos que mostram como as pessoas se comportam nessa época. Vamos ver aqui, né? Total harmonia. Vamos lá. Querido Papai Noel, esse ano eu quero barriga zero e conta bancária gorda. Por favor, não confunda de novo. Verdade. Temos mais? Alexia. Feliz ano novo. Não entendi. Poderia repetir? Alexia. Feliz ano novo. Não sei. Não sei. Alexia. Feliz ano novo. Você também chá. Vai, tira lá. Eu vou tirar. É um bom teste para se fazer, né? O último. Voltando para o interior. Para passar o Natal com a família. Cadê meu presente? Ok. Vamos rodar a vinheta e chamar a nossa convidada. Roda a vinheta! Hoje nós vamos entender melhor o universo da numerologia e descobrir o que esperar no ano de 2025. Hoje eu converso com a especialista no tema, Helena Marques. Vem pra cá, menina! Nossa, você está cantando Mariah?
Tudo personalizado. Olha só, isso aqui é um luxo, gente. É? Prazer, querido. Prazer, viu? Eu fiquei sabendo coisas de você antes pela numerologia, que eu pude comprovar um pouco aqui, esperando, que eu falei, por isso. Ah, eu Mas também- vamos eu falar também sobre isso. Fiz a sua numerologia. Você fez? Tô sabendo coisa de você. Você é ariana. Que nem você. Mas eu sou ariana de abril. Você é de março. Tem lá algumas diferenças, Tem. mas a essência se mantém. Mas eu, na verdade, eu não nasci 29. Eu nasci 28. Sim, 28. Eu falei 29. 28. Eu nasci 28 de março. Sim. E eu nasci 14 de abril. É isso. Porque passaram 29 para você. Eu Mas- soube que 28 dá dinheiro, então eu tô atrasando. eu vou mudar minha certidão lá. Eu nasci 29. Bebe o quê? Água, querido. Água? Água. Eu sempre bebo água suco, sabe? É. Porque eu não bebo álcool, acredita? Você é totalmente diferente de mim. Ô, Ariana é diferente mesmo. Rafinha. Também não. Nós não bebemos, nós consumimos. Primeiro eu quero agradecer, eu sei que... Obrigada também É, pelo convite. Helena, como foi que você começou a se interessar pela numerologia? Então, é uma longa história. Na verdade, eu comecei a me interessar pela astrologia Astrologia? quando eu tinha 7 anos. 7 anos? 7 anos, acredita? Eu não sei se vocês se lembram, mas a Eliana, que hoje vai apresentar um Masked Singer, né, a apresentadora, ela tinha um programa infantil que bombava no início dos anos 2000, quando eu era... Quem é a Ariana que ela tá falando? Eliana, dos dedinhos. Os Eliana. dedos, sabe? Aonde estão? Eles se saudam e se vão. Isso é o que você está fazendo? Querido, é para que você se lembre quem é a Eliana. Aquela apresentadora. Isso, dos dedinhos. Dos dedinhos. Que a época... Eu já sei até que a musiquinha. Você Isso. já criou a música. Que a época que eu era criança, Sim, o que é que acontece? Ela tinha uma revista, sim. para além do programa dela, ela tinha uma revista, e como eu sempre gostei de escrever e tudo mais, aí tinha uma edição que ela falou, vai ter uma lapiseira, né, que aqui a gente chama de grafite aqui em Salvador, nessa é o que edição... vai dentro da lapiseira. Não, então, na revista, na verdade, ao comprar a revista, viria essa lapiseira, grafite. Então, como eu sempre gostei de escrever, eu falei, minha mãe, vamos lá comprar. E para minha surpresa, a edição era a Eliana falando de signos, assim, ela é sagitariana. Aí eu lembro como se fosse hoje, olha que eu tinha 7 anos, então isso faz muito tempo. Ela falando, qual o seu signo? Eu sou sagitariana. E um dos símbolos de Sagitário acaba sendo o centauro. E ela estava com uma roupa desse símbolo. E eu lembro que eu vi até, o pano de fundo era verde, e eu falei, nossa, que assunto legal. Eu aprendi a ler com 6 anos, então eu estava com 7, eu estava no auge do saber ler, Isso é coisa de entende? Ariana, tá tudo E aí- prematuro. E aí eu sei que eu peguei esse assunto e falei, nossa, que interessante. Eu falei, olha, ela é sagitariana, eu sou ariana, e eu vi que tinha um fundamento naquilo que estava falando, e eu comecei a estudar desde então, com astrologia. Então eu lembro que isso estava também nessa época, mais ou menos como a gente está, de final de ano, e tem também essas revistas do João Bidu, que também à época, porque a internet não era tão popular assim, era muito comum que Você comprássemos nasceu quando, revistas. Eu nasci em 95. Que é esse João Bidu eu não conheço, não. Eu tô falando de 2002. Então, então aí minha tia comprava sempre essas revistas de final de ano. Descubra as perspectivas para 2003 e tudo mais. E eu vi que tinha uma relação com a revista da Eliana. E a revista do João Bidu, para além da astrologia, falava de numerologia, falava de tarô. Então, eu sou numeróloga, mas eu também sou taróloga, astróloga, que são, querendo ou não, conhecimentos milenares, holísticos, cada um com seus fundamentos. Mas entenda que o meu olhar para esse assunto começou através de uma revista da Eliana. Como é a música? Não, eu só falei da música dos Não, mas dedinhos. eu gostei do dedinho por causa dele. Como é a música? Eu não lembro exatamente, mas assim, meus dedinhos, onde estão? Aonde estão? Eles se saudam
saudam, eles se saudam e se vão, e se vão. Ele fazia o maior sucesso. Olha, Mas Rafa na sabe até a coreografia. a Jota, eu queria um chá de hortelã, por favor. Você quer um chá de alguma coisa? Tem um chá de hortelã? Eu posso te acompanhar no chá de hortelã Chá, também. 2 chás. Então, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto a partir dali. Mas é aquela coisa, uma coisa, Luiz, quando nós somos crianças, a gente aprende. O que é que você quer ser quando crescer? Eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser professor. Nós não entendemos. Hoje em dia, né, as crianças podem ser influencers. Mas no meu tempo, a gente não entendia que você pode ser numerólogo, astrólogo, tarólogo, que aquele assunto que tem aquela revista acaba sendo uma ferramenta de conhecimento, uma área de conhecimento e que você pode ser um profissional daquilo. Então, durante muito tempo, eu sou formada em jornalismo, eu trabalhei já como repórter e tudo mais, isso ficou meio que um tanto quanto debaixo do tapete. Era um conhecimento que eu tinha, que eu aplicava comigo mesma, mas até pelo preconceito que se tem por conta disso, porque muitas vezes, de um modo errôneo, as pessoas pensam, fulano é astrólogo, fulano é tarólogo, fulano é numerólogo, é um guia que está falando, é uma entidade que baixa, né? Principalmente aqui em Salvador, visto que nós somos um local tão místico. Então, há esse entendimento que não é uma área de conhecimento. E esses assuntos, numerologia, tarô, astrologia, são áreas de conhecimento. Eu tenho uma biblioteca de livros, de vários idiomas, sobre esses assuntos. Então, eu sempre estudei muito. E é claro que tem uma questão espiritual, mas são ferramentas que qualquer pessoa, uma vez que se interesse, estude, pode dominá-las. Tal como nós podemos dominar o português, tal como nós podemos dominar a tocar um instrumento, que também é algo, né, meninos, que tem uma certa mística. Nossa, ele tem o dom. E só quem é musicista sabe que é um trabalho constante de estudo, de treino, de repetição, de teoria musical, de entender a combinação das sétimas, enfim, dos sustenidos, que, embora as pessoas, isso eu acredito, que o dom, na verdade, é quando nós temos uma inclinação para aquilo. Mas qualquer diamante precisa ser lapidado. Então, se nós estamos aqui na frente de 3 musicistas, só esses caras sabem o quanto eles estudaram e vão continuar estudando para chegar onde estão. Então, do mesmo modo, eu me interessei quando eu era criança, mas eu tive esse clique de, gente, eu tenho que estudar sobre isso, sabe? Então, são coisas, eu estava viajando há pouco, aí também comprei meus livrinhos, enfim, na Espanha, em Portugal, porque acaba sendo um estudo que não vai parar. Entende? E você leu alguma coisa sobre estoicismo, essas coisas, que vem lá daquela época, né? Sim, na verdade, a numerologia, ela tem, digamos, o seu principal pai, digamos assim, o Pitágoras. Sim. E o Pitágoras, ele vem de uma época do século VI a.C., que, enfim, todo mundo conhece o Pitágoras, não à toa, como matemático. Então, o Pitágoras, através dessa observação de determinados fatores, determinadas combinações, ele acabou atribuindo em determinados números algumas letras que combinavam com essa energia. Tanto que, atualmente, aí a tabela pitagórica, obrigada para quem colocou. Então, quando nós, por exemplo, que eu até fiz a sua análise... E depois vamos falar, eu fiz análise do seu nome, como você foi registrado, porque é isso que conta, entende? Tanto que muitas pessoas vão fazer análise do nome, nome de casado, tudo mais, eu sempre falo, olha, o que conta de fato é como nós somos registrados. Então, esse nome que você tem, tal como o nome que eu tenho, eles acabam carregando um significado quando somado, porque... para cada letra que nós estamos vendo aí, a atribuição de um número.
ok? Então, isso somado, acabamos por chegar em um determinado resultado. E cada número tem um significado arquetípico. Vamos entender o que é arquétipo? Arquétipo acaba sendo um tema muito falado na internet. Ai, ative o arquétipo de sereia, ative o arquétipo de beija-flor, não sei. Mas, na verdade, arquétipo nada mais são do que modelos de comportamento. Então... O que eu acho até mais próximo a isso, é um modelo de comportamento. Sim, então... Meu arquétipo é o poderoso chefão. Então, cada Você viu número... meus números lá, né? Eu vi um arquétipo... Olha só, vamos lá. Se eu pudesse traduzir o que eu vi perante Não, você... não queira nada. Não vou... Por favor, cadê o chá, Jota? Adianta aí, meu filho. Deixa eu perguntar aqui, Liz, está me dando aí pro texto. Existe uma relação entre astrologia e numerologia? Sim e não. Eu diria que a priori não. Astrologia é astrologia, numerologia é numerologia. Então, não há uma relação direta. Agora, é claro que nós podemos fazer comparações. Até pelo que eu falei da questão dos arquétipos. Porque o que são arquétipos? Modelos de comportamento. Então, se eu pego o número 1, eu falo que o número 1, ele tem atribuído valores de independência, de inovação, de liderança. Os arquétipos ligados ao número 1 são semelhantes ao nosso signo, que é Áries. Mas eu não posso simplesmente falar que o número 1 tem a ver com Áries. Acaba tendo coisas que conectam. Porém, astrologia, numerologia. Com numerologia, eu estudo, eu calculo os números que acabam vindo de como a pessoa tem o nome registrado, da data completa de nascimento de uma pessoa, porque tudo tem uma metodologia. Entende? Já a astrologia, eu uso uma outra base. Eu preciso saber que horário você nasceu, eu preciso saber a cidade. Então, astrologia, numerologia é numerologia. Mas eu vou dizer, viu? Música para o nosso chá, por favor. Olha a elegância dele, gente. Obrigada, querido. Ok, meninos. Tem gente que faz o mapa astral do parceiro antes de namorar. Você acha isso válido? Ai, eu acho isso válido até a segunda página. Por quê? Até? A segunda página. Porque o que é que acontece? Sem dúvida, quando a gente tem uma noção, porque querendo ou não, a astrologia, novamente, lida com arquétipos, lida com energias. Então, se eu sei que o Luiz é ariano, como eu já sei que ele tende a ser uma pessoa mais dinâmica, eu já sei que ele tende a ser uma pessoa... Você dá uma pescadinha, né? Pra arrumar um namoradinho. Vai lá e dá uma... Fizeram isso comigo. Mas né? olha só. Fizeram isso comigo uma vez. Fizeram? Fizeram. Fisgaram você. Eu até li o livro lá que ela tinha, não, um negócio de... Foi? Assim, diga. Não, mas então, eu acho que vale a pena, até a segunda página, no sentido de ter uma visão muito basilar daquele temperamento do indivíduo. Mas é aquilo, Luiz, eu acho que é importante que também tenhamos espaço para falar sobre isso, de não usar a numerologia, a astrologia, como algo reducionista. Por quê? Porque tudo tem a sua luz e a sua sombra. E não quer dizer que, arquetipicamente falando, o número 1, como eu falei, fala muito de independência, o ariano é muito independente, falam que o ariano é brigão, que aquela pessoa... Eu acho isso. Quem falou isso? Ô Isis, que conversa é essa? Eu sou brigão. Eu sou brigão? Não, isso daí são... Eu não estou falando você, estou falando dos preconceitos que há sobre esse tema, que necessariamente aquela pessoa vai, digamos... ter um comportamento sombrio daquilo. Então, eu acho válido, como eu falei, até a segunda página, no sentido de entendi qual o Sol, qual a Lua, qual o ascendente, que são pontos ligados à personalidade mais diária, mas assim... Conversar, né? É interessante, deve ser interessante, né? Você vai arrumar um namorado, aí o signo... Não, mas é isso, eu acho que não pode ser um espaço
para que tenhamos preconceito. E sim, olha, sei que o Luiz é ariano, sei a luz e a sombra daquilo. O que é que eu chamo de luz e sombra? Seja dos signos, seja dos números. Acaba sendo, digamos, os nossos maiores potenciais, os nossos maiores entraves, que na minha visão é para isso, é para iluminar essas questões que a numerologia serve. Existem vertentes diferentes da numerologia? Isso existe. Muito boa pergunta. O que é que acontece? A numerologia, como eu falei, a primeira aparição dela, o sentido clássico, aparece com Pitágoras no ano 6 a.C. Porém, como são conhecimentos milenares e quando a gente fala de cultura, as diferentes culturas acabam tendo a reverberação, nós temos a numerologia cabalística, nós temos a numerologia caldeia, que veio dos caldeus, nós temos a numerologia da gemátria, que acaba bebendo um pouco da cabala. Então, sim, há diversas numerologias nas quais, por exemplo, o que é que muda? As mais tradicionais são a pitagórica, que é a com a qual eu trabalho, que nós vimos a tabela no início, e a cabalística. Então, por exemplo, eu estudei um pouquinho de cada... Da cabala, né? A Madonna. Sim, mas o que é que acontece? A cabala acaba sendo um braço do conhecimento do judaísmo, que acaba sendo a filosofia de vida. E dentre as questões que há nessa filosofia de vida, há a numerologia. Então, assim, esse assunto acaba sendo um pouquinho mais complexo, porque, como eu falei, numerologia é numerologia, há a numerologia pitagórica, a numerologia cabalística, a numerologia caldeia. Então, quando a gente fala da numerologia cabalística, e você fala, a Madonna é da Cabala, aí a gente está falando de Cabala enquanto filosofia de vida, que para além da numerologia envolve outras questões. Então, eu pensei que é um tema mais complexo. Que ela não era, mas ela é da Cabala. Ela já seguiu a Cabala como filosofia de vida durante algum tempo. Não, acho que Hollywood tudo, né? É uma moda em Hollywood. Mas eu acho que hoje em dia, talvez aqueles conhecimentos ainda permaneçam nela, mas não me parece que ela segue alguns fundamentos da Cabala até hoje. Você, assim, uma pergunta, não está aqui no texto, mas assim, você olhando para a televisão, aí você vê uma pessoa, você consegue perceber alguma coisa? Não, querido, porque muitas vezes, principalmente quando a gente lida com a televisão, as pessoas podem gostar de pousar como uma persona, e não aquilo que realmente ela é, não é a essência, entende? Então é claro que se eu sento e converso com alguém, como eu estou sentada aqui conversando contigo, eu posso perceber algumas posturas, mas, de novo, acaba sendo porque eu estudo qualquer profissional de numerologia, astrologia, tarô, tem que sim estudar psicologia humana, então eu vejo aqueles comportamentos, então eu posso acabar associando determinados comportamentos de algum signo, mas eu não posso taxar porque, como eu falei, principalmente no primeiro contato, as pessoas às vezes usam máscaras sociais e querem passar uma determinada imagem, e é por isso que eu falei que eu acho a questão de ver o mapa astral do crush interessante até a segunda página, porque na convivência diária acaba sendo o espaço que realmente a gente vai acessar aquela personalidade, entendeu? Aí que o bicho pega, né? A criatura fez o meio assim, ela quis. Né? A criatura fez o meio mesmo assim. Tem gente que gosta de sofrer. Insistiu. Tem gente que gosta de sofrer, rapaz. Assim. Mesmo assim, ela pagou para ver. Apenas pessoas podem fazer mapa numerológico? Não, de modo algum. Ou uma empresa pode também fazer? Perfeito. Eu recebo constantemente solicitações de numerologia empresarial. Por quê? Se pensarmos numa empresa, tal como seres humanos, uma empresa tem uma data de inauguração. Sim. Carrega um nome, seja ele fantasia, seja ele uma razão social. E também há um mapa numerológico para que analisemos essas energias. Porque, como eu falei, Luiz, a numerologia ela acaba lidando com arquétipos. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa de comunicação, ok? O número que está muito ligado a essa energia da comunicação é o número 3. Então, é legal que o meu nome fantasia, que acaba sendo como aquela empresa é conhecida, ressoe com essa energia.
Porque, querendo ou não, tudo é energia e eu acho que também há essa questão da intenção. Então, a partir do momento que eu conheço que a energia que está mais ligada à comunicação e criatividade é a do número 3, é importante que eu ressoe com isso, e eu também acredito muito nessa questão da intenção. Eu quero ter o meu negócio da comunicação criativo, eu tenho esse conhecimento, então eu intenciono que tudo fique alinhado desse modo. E às vezes há esse alinhamento, ainda que haja uma inconsciência disso, que é o que o seu mapa numerológico vai mostrar pra gente. O que as pessoas podem descobrir através do mapa? É bom saber, né? Numerológico. Ótimo, boa pergunta. Então, o mapa numerológico, ele acaba tendo, eu diria, as pessoas podem saber muitas coisas, mas ele tem 4 números principais. O principal é o número de caminho de vida, que é calculado através da soma do dia, mês e ano que você nasceu. Tá. Tem aqui, Aí a tem arte aqui. bem legal. Vamos lá. Então, Número de caminho de vida calculado através da soma que você estava falando, por favor. Isso. Então, na verdade, apesar desse nome caminho de vida, que as pessoas podem pensar, é o número que vai mostrar para onde a minha vida vai. E não é, no sentido de, é o nosso maior potencial. Ou seja, se eu sou uma pessoa que eu tenho o número 6, né, que é o meu número enquanto caminho de vida, o meu maior potencial é ser harmonizadora. Mas eu trago, como eu falei, enquanto entrave e enquanto luz, né? Porque a pessoa que tem o número 6, ela pode ser muito apaziguadora, para que ela tenha essa harmonia, ela pode às vezes ver situações que, meu Deus, está tudo errado, mas para não se indispor, para continuar numa falsa sensação de harmonia e ir absorvendo aquilo, e não conseguir colocar limites. Então, o meu maior potencial, e de qualquer pessoa, é realizado quando a gente coloca luz naquilo que nós não estamos conseguindo ver conscientemente. Então, por exemplo, se eu acabo entendendo que, meu Deus, eu acabei ficando doente porque eu trabalhei demais, porque eu fiz várias horas extras pensando em X, Y e Z pessoa, mas não pensei em mim mesma, eu estou sendo uma 6 muito desequilibrada. Então eu preciso aprender. Eu preciso aprender a colocar limites. Eu preciso aprender a colocar limites. Eu preciso aprender a dizer não. Eu preciso vislumbrar aquelas ocasiões nas quais talvez, eu não quero me indispor com ninguém, mas eu estou me indispondo comigo mesma. Então é como se o meu maior potencial fosse ser sim uma pessoa cooperativa, harmonizadora, mas colocando limites, sabendo dizer não, para que eu não busque, digamos, uma falsa harmonia para satisfazer todo mundo, menos eu mesma. Então é claro que eu estou falando isso, né, no sentido geral, mas o número do caminho de vida acaba sendo o nosso maior potencial. Então, quando a gente fala do número 6, falamos de harmonia, falamos de estética, falamos também de artes, mas as pessoas do número 6 acabam tendo, muitas vezes, essa reverberação negativa que, eu quero ser muito legalzona com todo mundo, e acaba se esquecendo de, ok, mas isso faz sentido? Será que realmente eu dizer não, aqui não gostei dessa atitude, será que eu não também estou vendo o meu merecimento e que, às vezes, o dizer não, o ser autêntico é o que vai harmonizar as situações, porque não vale você querer criar uma harmonia para todos, mas não para si mesmo. Então acaba sendo... Eu sou 6 também, viu? Tô achando que eu sou 6. Eu acho que eu sou 6. O segundo número ali é número... ótimo. É o segundo número, e uma coisa que eu acho importante falar, Luiz, é que esses números são colocados assim no mapa numerológico como se fossem os mais importantes, no sentido de, o número mais importante de um mapa numerológico é o número de caminho de vida, ok? Aí o segundo número mais importante é esse, que ele é conhecido como número de expressão ou destino. E ele é calculado através do nosso nome completo, como nós fomos registrados. Então, é isso que eu sempre falo, nome de casado ou casada não vale. Por que ele é chamado de expressão e destino? Eu até prefiro chamá-lo de expressão, mas em alguns manuais de numerologia ainda tem o destino. Porque o significado que ele traz é
o que é que você emite no sentido positivo? Pensemos, enquanto o número de caminhos de vida é, pensando no jogo de tarô, que eu adoro lidar com metáforas, sabe, para visualizar as coisas, acaba sendo o nosso maior potencial, onde a gente vai chegar. Então, o número de expressão são as ferramentas que nós temos para percorrermos aquele trajeto. Então, eu prefiro a palavra expressão, porque ele acaba sendo o número de uma energia mais equilibrada que nós carregamos e que podemos usá-la com mais facilidade no trajeto das nossas vidas. Seria o racional. Não diria que é o racional, mas realmente o expressivo, que acaba sendo... Vamos lá. Nós somos arianos, ok? De sol. Então, uma das coisas que geralmente os arianos têm como ferramenta acaba sendo uma natural assertividade de, olha, a gente precisa fazer aquilo, vamos lá, e traz essa energia. Então, isso é o modo como a pessoa se expressa, entende? Para algumas pessoas é mais natural se expressar de um modo mais contemplativo, de um modo mais... vamos ver as coisas passo a passo. Para outras é mais natural, vamos fazer, vamos arregaçar as mangas, entende? Então, a partir do nome que a pessoa recebe como é registrada, a gente faz o cálculo de como é essa expressão. Eu vou contratar ariano aqui para a empresa agora. Só ariano. Não, mas é isso, mas não confunda, eu só usei a metáfora do Áries em termos, como eu falei, arquetípicos, para a gente não confundir, como eu falei, astrologia, numerologia, numerologia. Você pode falar assim, vou só contratar pessoas que tenham o número de expressão 1, que tenham o número de expressão 8, que são pessoas que trazem essa energia. Ok, vamos número de desejo do coração, desejo da alma. Ótimo. Também eu prefiro chamá-lo até de motivação, porque essa nomenclatura é muito usada na língua inglesa. Na língua inglesa eu acho que fica mais compreensível, mas para a gente é melhor entender como motivação. Por quê? Esse número é calculado através somente da soma das vogais do nosso nome de registro. Então vamos lá. Se no número de caminhos de vida eu entendo quem sou eu no meu maior potencial, no número de expressão, as ferramentas que eu tenho para percorrer aquele potencial, o número de desejo da alma ou motivação acaba sendo aquilo que realmente me motiva para que eu percorra aquele caminho. Porque, né, Luísa, muitas vezes nós acabamos por ter um sentimento de, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Será que faz sentido? E isso, uma certa dúvida, um certo mal-estar, em muitos casos, pode estar conectado a um senso de desconexão de qual é a nossa maior motivação em fazer determinada coisa. Entende? Mas a gente não sempre está buscando novas. Eu acho que sim, mas eu acho que, como é que eu posso dizer? Eu acho que tem uma motivação, não que seja uma única motivação, mas assim, por exemplo, quando eu trabalho com numerologia, com astrologia, com tarô, a minha motivação ao me enveredar por essas áreas acabou sendo algo... Caramba, eu quero saber quais são os meus maiores potenciais, os meus maiores entraves, e uma vez que eu sei sobre isso, eu quero ajudar os outros. Então, é uma motivação, digamos, que através do conhecimento eu posso impactar. Tem pessoas que têm motivação de cuidar, entende? Tem pessoas que têm motivação de escrever. Eu acho que ao longo da vida, sim, nós temos diferentes motivações, mas acaba tendo uma raiz, digamos, uma raiz única que nos faz percorrer entre um plano e outro. Entende? Tá, acho que na prática vai ficar mais claro. Sim. Número do dia de aniversário, mas isso a gente já tem, né? O número do dia de aniversário, ele acaba não tendo muito impacto no mapa numerológico, mas ele acaba sendo interpretado como sendo uma característica sua que, às vezes, você se sente mais seguro de mostrar, mas às vezes não. Então, por exemplo,
você tem... Seu aniversário é dia 29, né? Sim. Então, o 29, na verdade, na numerologia, a gente sempre soma os dois números. Dá um 11, que é o número mestre. E o número 11, ele está muito conectado com, digamos, uma certa inspiração, Melhor deixar chegar meu mapa. Ok. Número de personalidade. O número de personalidade é bem legal. Porque o número de personalidade, ele é calculado através das consoantes do nome. E como é que a gente entende ele na prática? Ele acaba sendo sobre a primeira impressão que a gente gera. E eu acho muito importante saber o número de personalidade, porque muitas vezes a primeira impressão que a gente gera é muito diferente de quem de fato nós somos. Então, eu acho que a partir do momento que a gente sabe o número de personalidade, principalmente no contexto social, laboral, né, de trabalho, a gente tende, eu tendo a ser vista de tal modo, tanto para o bem, tanto para o mal. Então, eu posso usar isso a meu favor, entende? Porque... Entendi. Então, Rafa, ela errou, não foi? O quê? Ela errou mesmo, olhou para você. Agora vamos ao meu mapa, que eu sou do que você fez. Vamos ver! Vamos lá. Cadê Isis? Bota na tela. Vamos lá, vai explicando. Vixe, Maria. Ótimo, Já então. deu um 3 ali. Vamos lá, você tem um caminho de vida número 3. O que é que isso significa na prática? Como eu já falei, o número do caminho de vida acaba sendo um número ligado ao nosso maior potencial, mas ali também estão os nossos maiores entraves. Quando a gente fala do número 3, ele é conhecido como comunicador criativo. Então, o seu maior potencial é ser um comunicador criativo, uma pessoa multipotencial que se versa sobre várias áreas, na qual a criatividade e a comunicação acabam sendo o grande motim. Mas aí a gente precisa interpretar muito a sombra, o entrave. O grande entrave do número 3 é porque, como ele é multipotencial, a pessoa pode querer abraçar, como dizem, né, o mundo com as duas pernas. Então, eu sei um pouquinho de uma... Não, eu não estou dizendo que você é assim, eu estou querendo dizer que a partir do momento que a gente identifica o número de caminhos de vida de uma pessoa, é aquele maior potencial, mas para que estejamos atentos aos perigos daquilo. Então, como há múltiplas atividades que envolvam comunicação e criatividade acabam sendo bem atrativas para o número 3, então é uma pessoa que pode acabar se dispersando em muitas coisas, quando eu falo, no entrave, ok? E não concluindo, ou então dispersando, uma hora eu quero fazer outra coisa, uma hora eu quero fazer outra, e de fato a pessoa tem multipotenciais. Mas geralmente quando eu tenho algum cliente do caminho de vida número 3, principalmente se é alguém mais novinho, porque eu acho que a maturidade, ela naturalmente nos traz a consciência da gestão de tempo, a consciência das escolhas, olha, você é uma pessoa que pode trabalhar em diferentes áreas nas quais versam comunicação e criatividade, mas saiba que você pode acabar se perdendo em algumas escolhas e também, às vezes, acabar explorando um pouquinho de cada coisa e se tornando uma pessoa superficial. Aquela coisa, sei um pouquinho de tudo, mas não sou especialista em nada. Então, reconheça sim, você enquanto uma pessoa multipotencial, mas talvez escolha, digamos, 3 coisas, entende? Escolha 2 coisas. O número 3, ele precisa aprender a focar para não se dispersar em diferentes caminhos criativos e possibilidades, assim, também de comunicação, para que não seja aquela pessoa também que fala, mas ok, você está querendo chegar aonde? Entende? Então, no seu maior potencial, quem tem um caminho de vida número 3 é um comunicador criativo que consegue reunir criatividade com assertividade, com clareza e também com profundidade, porque aí a gente equilibra tanto o lado harmônico que o 3 pode trazer, quanto também o lado que eu chamo de sombra, que são os entraves desse número. Número do destino, né?
Expressão, que eu prefiro chamar de expressão. Expressão O que 7. é que acontece? E aí, Luiz, é muito interessante, porque quando a gente acaba, 3 de caminho de vida, 7 de expressão... 3 porque... é uma desgrama. Vamos pro 7 agora. Não, mas eu acho que é super legal ter o número de caminho de vida 3, Luiz, não diga isso. Porque o que é que acontece? A gente acaba também combinando as coisas. Vamos lá. O 3 e o número 7, na sua constituição, são números bem diferentes em termos de significados. Então, eu acho que acaba equilibrando bem. Porque se você traz o número de expressão 7, apesar do seu caminho de vida ser esse 3, esse comunicador criativo, mas o 7 ele acaba sendo um número ligado à introspecção, à profundidade. Ele é quase que o oposto complementar do número 3. Então, você tem esse potencial de comunicação criativa, mas você não gosta de ver as coisas por um viés superficial, ou um viés, principalmente o 7, é um número muito ligado à introspecção e também a uma certa intertextualidade que é como se fosse, olha, eu consigo verificar determinados padrões que estão nessas duas coisas. O 7 ele é muito analítico. Então, você, na sua expressão, tende a ter uma expressão mais analítica e mais profunda do que alguém que, por exemplo, tivesse o número de caminho de vida 3 e o número de expressão 1, que aí realmente é vontade, sabe, algo mais corpo, algo mais momentâneo do que você pegar, ter aquele, ok, tenho essa ideia. Aí vem o 7, aprofunda, vem o 7, cria padrões, cria rotinas de como fazer aquilo. Então também é muito interessante para que nós não, eventualmente, para que a gente não caia nessa, então todo mundo que tem um caminho de vida 3 é comunicador criativo e vai se dispersar? Não, tem toda uma combinação ali, entendeu? Então, você como tem 3 e 7, é como se o seu modo de expressar organizasse um eventual caos criativo que o 3 pode trazer. Quis amenizar. Por que o 11, o 22 e o 33 são considerados números mestres? Ótima pergunta. O 11, 22 e 33, algumas correntes da numerologia não consideram o 33 como número mestre, mas a pitagórica considera, eu também considero, porque na verdade eles são números que trazem dígitos repetidos. Então, acredita-se que quando há dígitos repetidos, subtende-se que essas pessoas acabam alcançando mais assim mensagens divinas no sentido da inspiração, entende? Porque muitas vezes a gente fala assim, poxa, fulano tem uma ótima intuição, né? Ele conhece aquela pessoa que todo mundo ama no primeiro momento e fala, não gostei muito de alguma coisa naquela pessoa. Você está criando caso. E aí, com o passar do tempo, aquela pessoa que no primeiro momento já tinha captado, fulano estava certo, realmente só ele sentiu. Então, os números 11, 22 e 33, que são considerados números mestres, é porque a repetição desses dois números, ok, juntos, acabasse, digamos, estimulando a sensibilidade e as pessoas pudessem capturar energias, determinadas coisas que a priori não estão tão evidentes. Por isso, números mestres, pela repetição e grande carga psíquica associada a esses dois números. Olha que Cristo é 33. A idade de Cristo. Número de motivação, 6. Então, ótimo. Então, o número de motivação é como se fosse... Comecei empolgado, depois equilibrei a minha empolgação, botei no... Agora o 6 é o quê? O 6, como eu estava falando, acaba sendo um número muito ligado à harmonia, a equilibrar opostos, porque o meu caminho de vida. Então, a sua motivação a ser esse comunicador criativo que aprofunda aquilo que quer fazer é tentar equilibrar determinadas esferas que talvez não fossem, num primeiro momento, tão similares, encontrar um lugar de ressonância daquilo. Então, é como se a sua motivação fosse ser essa pessoa harmônica, que através do modo que se expressa,
fazendo isso com uma profundidade, acaba, como diz o ditado, conseguindo juntar gregos e troianos, entende? Mas, como eu falei, para mim o maior lado sombra é de quando qualquer pessoa tem número 6, seja de motivação, seja de caminho de vida, seja de expressão, eu falo isso como a 6, é justamente essa grande dificuldade de colocar limites e dizer não. Porque buscando essa harmonia, às vezes o 6 ele fica um pouco cego de não, isso não tem como harmonizar. A harmonia vai ser através da criação de barreiras, através do conflito, entende? Eu entendo, mas eu digo não com a facilidade. Tem mais algum número? Não, mas mesmo? isso, mas como eu falei, a gente pode viver aquele número na sombra e na luz. E o nosso grande trabalho da numerologia é colocar isso de, olha, com o maior potencial X, Y e Z, com o maior entrave A, B e C, para que sejamos conscientes do nosso entrave e acabemos por ter uma atitude mais equilibrada. Então, quando uma pessoa é 6 e tem muita dificuldade, principalmente de número de caminhos de vida, de dizer não, de estabelecer limites, ela está vivendo aquela energia de um modo desequilibrado, está vivendo na sombra, está vivendo no entrave. É aprender com aquilo que é trazido. Personalidade. Ah, ok. Como eu falei, a personalidade acaba sendo a primeira imagem que você passa, a primeira impressão. Então, vamos lá. Não te conheço, Luiz. Tudo bem que a Luiz gente... já conhece Vamos tudo, dizer... né? Não, mas eu não. Dando exemplo. Te encontro na fila do banco, ok? Hoje em dia quase ninguém vai no banco, né? Tudo é digital, graças a Deus. Mas, hipoteticamente falando, te vi na fila do banco, a gente troca algumas palavrinhas. Ah, o calor, né? Tá quase dezembro, blá, blá, blá. É como se você, pela maneira como você fala no primeiro momento, você passasse uma impressão de alguém que é líder, de alguém que é energético, de alguém que é dinâmico, que são esses os fundamentos do número 1. E aí eu gosto sempre de comparar o número de personalidade, que é aquilo que a priori a pessoa causa, principalmente um caminho de vida. Então, assim, Luiz, no seu caso, porque o caminho de vida, né, o número mais essencial, são números que têm essa questão, eu diria, da personalidade forte. Então, a primeira impressão que você causa tem lá um pouco a ver com o que você é. Você não causa, digamos, uma impressão, porque às vezes eu recebo, interpreto mapas, que a imagem que a pessoa causa é muito diferente de quem ela é. No seu caso, não é o mesmo número, mas está equilibrado, entende? Tanto 3 quanto 1, eles são números que a gente chama de yang, que acaba sendo uma energia mais ativa. Então, naturalmente, você passa uma aura mais ativa. E às vezes a pessoa tem um número de caminho de vida mais ativo, mas a impressão que ela causa não é uma impressão tão ativa. É uma impressão, às vezes, mais passiva e não. Ela não é aquilo que está passando no primeiro momento, entende? Então, entendo. Tem essa questão. Assinatura, o que é que tem assinatura? Isso. Isso. Da assinatura. Isso também é muito, fez isso também? Isso é muito legal. Não, porque o que é que acontece? Eu tentei trazer aqui quais são os fundamentos que a gente analisa no mapa numerológico, porque eu não sei se você já ouviu falar, Luiz. Muitas pessoas, e até mesmo celebridades, acabam dando entrevista falando que mudaram a assinatura de nome para ter mais prosperidade. E eu queria falar um pouco sobre isso, porque o que é que acontece? Quando a gente faz um estudo do mapa numerológico para que nós formemos uma nova assinatura, as pessoas acham que, ai meu Deus, minha vida não está dando certo, eu vou mudar a assinatura do meu nome para ter prosperidade. Como se fosse um passe de mágica ou um botão que a gente põe, ligar e desligar. Não é bem assim. Então, vamos lá. Nós temos o nosso nome de registro, ok? Que é o número de destino, de expressão, que acaba sendo aquela energia genuína que a gente tem. E a partir daquele nome, ou a partir de algum nome que a gente inventa, artístico, que é o que seja, nós acabamos por escolher uma assinatura, ok? Então aquela assinatura, ela acaba trazendo um significado, que a depender do seu mapa, ok? Do que está carente naquele mapa, ou do que está demais,
ela pode equilibrar, dar um up ou não. Entende? Então, quando uma pessoa busca um serviço de análise da assinatura, eu tenho muito cuidado ao explicar que não é simplesmente, eu quero uma assinatura, uma nova assinatura e os meus problemas vão acabar, como se fosse um passe de mágica. Primeiro que a gente precisa entender quais são os maiores potenciais daquele mapa, os maiores entraves, e muitas vezes a assinatura é feita com um número que está muito carente naquele mapa. Mas é entender que não é simplesmente assinando e tudo vai acontecer. É por isso que a gente explica, é por isso que acaba sendo um trabalho terapêutico entender, digamos, os maiores potenciais para que a pessoa conscientemente trabalhe com atitudes práticas em prol do que está faltando para que a sua nova assinatura ressoe com seus comportamentos e assim ela consiga bons resultados. No seu caso, você, sem saber, quer dizer, não sei se você fez uma consulta numerológica antes, Nunca fiz. você acabou escolhendo a assinatura que ressoa com o número mestre, com o número 11. Então, sim, Luiz Martins ressoa com o número 11. Então, vamos lá, o número 11, apesar dele ser um número mestre, a gente não pode esquecer que ele é um 2. O número 11 é como se ele acabasse mesclando essas questões da liderança, da originalidade, do impulso, mas como se fosse no viés de servir o coletivo ou de usar desses impulsos meio que eu estou seguindo a minha intuição, mas eu estou conseguindo organizar o que a minha intuição diz para que o que eu faço acabe tendo uma motivação que não é só para mim, é também o impacto daquilo que eu quero causar. Então, não sei se você fez isso conscientemente, buscando, enfim, um numerólogo, mas tem um número que ressoa com o número mestre, melhor, tem uma assinatura que ressoa com o número mestre, é muito bom para qualquer pessoa, quer dizer, isso depende do mapa que ela traz. No seu caso, você não traz nenhum número mestre no seu mapa natal, nem nenhum 2. Então, acaba sendo uma boa assinatura. Vai ter um 11 aqui, olha. Por exemplo, eu uso Helena Marques, que ressoa com 4. E eu procuro... 4 já não é mestre. E eu procuro... mas tem uma intenção nisso. Porque eu procuro, através do meu trabalho, qual o significado do 4 na numerologia? O 4 fala sobre estrutura, o 4 fala sobre disciplina, o 4 fala sobre... Tudo coisa boa, né? Não, calma. Tudo, olha só, Luiz, tudo tem a sua luz, a sua sombra, tem o seu entrave, tem o seu maior potencial. Mas o que eu quero dizer, justamente porque muitas vezes as pessoas procuram esses conhecimentos milenares quando estão um pouco perdidos ou quando estão em alguma fase de transformação, então eu busco, através do meu trabalho, através daquilo que eu vou organizar, que é justamente levar claridade, levar estrutura. E muitas vezes também as pessoas recorrem a essas terapias, mas depois eu te falo por quê. Porque... Ela era tão assim, né? Segue, Fabrício! Mas olha só, mas aí é um outro assunto que acaba explicando porque eu posso não parecer uma ariana no sentido clássico, mas eu sou, na essência, não à toa. Eu trabalho para mim mesma, eu lidero, eu crio, então a essência ariana arquetípica está toda aqui. Mas eu tenho essa intenção no que eu faço de levar estrutura. Entende? Então, para mim, era importante ter um nome que ressoasse com isso, e eu espero que, enfim, quem acaba recebendo o meu trabalho, com quem eu acabo interagindo, seja contigo, seja com o público, seja com o pessoal daqui, entenda esse viés estrutural daquilo que eu quero passar, que eu acho que é muito importante. Que legal. Tem alguma data de nascimento considerada mais sortuda? Não. Você falou dia 28, aí você tá mentindo, né? Não, porque o que é que acontece? 28 atrás de... A gente pode até pensar... Ela nasceu 28 e... Porque a gente pode até pensar que as datas de nascimento que ressoam com o número mestre, que aí seria 11, 22, 29, porque 2 mais 9 é igual a 11,
porque é número mestre. Não, porque na prática, como a gente está vendo, a numerologia é complexa. Ela tem vários fundamentos. Então, porque eu nasci no dia 14. Não, gente. Isso daí é o que eu brinco. Acaba sendo vocês tentando negociar com o universo, com o destino, e isso não cola. Todos nós estamos aqui, é algo que eu acredito, que eu tento levar para o meu trabalho, numa trajetória de autoconhecimento e de autoaprimoramento constante. Então é claro que há pessoas que têm um pouco mais de sorte do que outras, sei lá, quem ganha na Mega Sena, ou quem nasce em uma família... A numerologia não pode me dar os números, 6 números. Não, mas bom você ter falado, sobre isso. Você pode falar, chuta aí. Bom você ter falado isso, Luiz, porque, como eu falei, eu tenho esse ímpeto estrutural no meu trabalho para que as pessoas também desconstruam essas coisas do senso comum, que a gente estuda numerologia para ganhar dinheiro. A gente estuda numerologia, como eu falei, uma ferramenta de autoconhecimento, que a partir dali eu vou ficar mais ligado no que eu posso integrar. Deixa eu ver aqui. A numerologia ajuda artistas a escolherem um nome social mais auspicioso. Você acabou de falar, é verdade, isso. Porque, por exemplo, a Paola Oliveira, né? Paola Oliveira, atriz, o nome dela... Que é a esposa do Diogo. Isso, eu não sei se é isso. É esposa. O nome dela de batismo... Confia com o Diogo. Namora. Esposa. Não mora junto a esposa, pra mim, não tem isso. O nome dela de batismo é Caroline Paola de Oliveira Silva, uma coisa assim. Mas só que eu, você, o mundo a conhece como Paola, com 2 L's, Oliveira. Então, por exemplo, a Paola, eu fiz um curso há muito tempo com um numerólogo que tinha feito a mudança de número dela. Ela tem no mapa dela números muito introspectivos. Então, a Paola, naturalmente, ela é uma pessoa mais na dela. Entende? E aí, ao ir nesse numerólogo, falar, olha, eu quero trabalhar com público, como atriz, ele diagnosticou, meu Deus, ok, você quer trabalhar, mas pelo que eu estou vendo aqui na sua essência, é muito mais introspectiva. Então, como se fosse, joga essa loba, mulher, isso que está dentro de você. O que é que acontece? Ela é uma pessoa que tem a natureza mais introspectiva. Sim. Então, ele relatou que, por exemplo, ela gostaria de ser atriz, essa coisa de, eu sou atriz, gravei a novela e pronto. Eu não quero ficar indo para festinha, eu não quero pousar, eu quero só exercer aquele ofício. E a gente sabe que, na verdade, quando você escolhe uma trajetória artística, não é só você gravar a música, não é só você gravar a novela. Há todo o networking necessário para fazer. Isso. Mas é isso, ela não se sentia à vontade de fazer isso e tudo mais. Então, assim, através dessa, identificando, digamos, os maiores potenciais, os maiores entraves, ele criou uma assinatura que deixasse a energia dela mais aberta, mas falou, olha, não vai adiantar você adotar esse nome se o seu temperamento, se o seu comportamento não se alinhar com essa nova assinatura. Então, entenda que é um jogo de 2 gumes, assim. O que é que está faltando naquele mapa? Vamos formar essa assinatura. Mas nada adianta o indivíduo não ter atitudes que ressoam com essa nova assinatura. Ok. Vamos chamar um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta com Helena Marques.
O tarot terá um arcano para o ano de 2025? Opa, tem sim. Boa pergunta, Luísa. O que é o ano pessoal? Ótimo, o ano pessoal é o que a Luísa falou. Você recomenda que as pessoas façam um mapa numerológico? Olha, eu acho que em qualquer momento as pessoas podem fazer, mas eu acho que principalmente O Fortuna Crítica continua, mas antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o nosso conteúdo. O talk show mais querido da internet agora está também no Spotify. Confira todos os episódios da segunda temporada do Fortuna Crítica. Muita informação, cultura e diversão com Luiz Martins e seus convidados. Não perca! Novos episódios toda quinta, às 21 horas. Confira também o novo álbum de Luiz Martins, Caminhos, disponível nas principais plataformas de música. Olá, estamos de volta aqui com minha querida. Voltamos. Helena, dime. você também trabalha com tarô. Explica Sim. como funciona esse jogo. Opa, olha só. O tarô também, ele é um jogo milenar. Eu adoro esses conhecimentos que são conhecimentos milenares. Então, o que é que acontece? Quando o tarô ele surge, mais ou menos meados do século XIII, ele acaba sendo, tanto que é o tarô de Marseille, né, que é uma cidade da França, ele acaba sendo um jogo que tem as figuras da corte e tudo mais, mas era um jogo lúdico, sabia? Era como se naquele tempo, ainda da Idade Média, as pessoas usassem como um jogo, não com proposições adivinhatórias. Então, acaba sendo uma espécie de diáspora que acontece de pessoas vindas mais ou menos daquelas regiões do Oriente Médio para essa parte da Europa, que acaba tendo uma cultura um tanto cigana, a cultura cigana já munida de determinados rituais, que acaba atribuindo àquele jogo também um caráter adivinhatório. Então, o tarô, é claro que ao longo das eras, quando a gente joga o tarô, que ele contém 78 arcanos, 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores, ele acabou sendo conhecido na idade contemporânea como um instrumento adivinhatório. Mas só que ao longo do tempo, determinados autores e até determinadas formas de jogar o tarô também o ressignificaram, uma vez que estão ali determinados, novamente, arquétipos, né, da consciência humana, como também uma ferramenta de ver questões que estão no nosso inconsciente, que se a gente trouxer à tona, a gente acaba tendo a maior clareza e discernimento na tomada de decisões. Então, acabou também ficando no senso comum essa ideia de eu vou na cigana para ler o meu destino, me falar se eu vou me casar e tudo mais, mas na verdade o tarô não é para isso. Quando a gente faz um jogo de tarô, por exemplo, vamos fazer um jogo de tarô aqui. Quando eu faço um jogo de tarô, acaba sendo, ok, quero saber quais são as perspectivas para minha vida amorosa nos próximos 6 meses. Então, primeiro, que não tem como isso de fazer o jogo de tarô, algum dia eu vou me casar, algum dia eu vou ser mãe. Não, o tarô não vai te responder isso, ok? Ainda Agora... bem, que eu acho que eu não vou conseguir ser mãe, não. Mas vamos lá, diga. Agora, nesse sentido de ver perspectivas, ele super funciona. Então, por exemplo, vamos dizer que eu também quero jogar aqui no sentido de eu não estou conseguindo, não estou me sentindo muito bem no meu trabalho. Eu quero entender se talvez eu tenha bloqueios na minha vida profissional e tudo mais. Então, nós temos cartas, né, que acabam versando sobre diferentes questões do comportamento humano que acabam nos mostrando do que se trata aquele problema ou das eventuais oportunidades. Então, assim, o tarô,
ele nasce como um jogo, que era um jogo de entretenimento, acaba ganhando um caráter de adivinhação. E, por exemplo, a gente tem a Madame Lenormand, porque aí é o baralho cigano, tem uma diferença entre tarô e baralho cigano. Tarô são 78 arcanos, baralho cigano são 36, que até o próprio Napoleão Bonaparte fazia consultas com a Madame Lenormand nesse sentido de acabar tendo determinados insights de quais seriam as melhores estratégias, entende? Então, Da Rússia ele consultou? Da Rússia? Não. Então, o que Ele eu tô esqueceu querendo... de consultar. O que eu tô querendo dizer... Perdeu a guerra. Sim, o que eu tô querendo dizer é que o tarô, e às vezes as pessoas confundem isso de tarô e baralho cigano, são oráculos, ok? Então, enquanto oráculos que acabam tendo diferentes nascimentos, diferentes origens, há um processo histórico de diferenciação enquanto ao uso de cada um. Porém, o tarô, ele é sim eficiente nesse sentido, como eu falei, eu vejo todas essas questões de conhecimentos milenares colocando luz sobre as nossas sombras. Então, eu acho que vale a pena a gente ressignificar esse conceito de o tarô vai ler o meu destino. Não, o destino somos nós que fazemos, através das nossas atitudes, através das nossas escolhas, mas usamos essas ferramentas para que muitas vezes coloquem luz a questões que a gente não está conseguindo ver. E o tarô é muito bom nesse sentido. Ah, que legal. Estou com a pena do Napoleão. Não, é porque o Napoleão errou, né? Vacilou ali. Mas ele... Não consultou a madame aí. A Madame Lenormand. A querida Madame Lenormand. Lenormand. Ficava preocupado com a Josefina, ficava aprontando, só aprontando, Josefina. Não era fácil a Josefina. Helena, agora eu vou te apresentar minha filha Lu. Cadê você, Lu? Venha pro jogo! Olá, Lu! Olá! Olá, Helena, tudo bem? Tudo, e contigo? Tudo bem. Seu número é 11. Não, na verdade, eu não sei qual é o meu número, mas eu sei que eu tô no ano 9. Opa! Eu descobri isso no espanhol. Um ano de encerramento de ciclos, hein, Lu? E preparação Eu nem sei se é verdade, mas eu tô achando que eu tô, porque eu não tenho certeza do cálculo que eu fiz. Porque eu fiz no espanhol, então você fazendo espanhol, eu tava aprendendo o futuro, os verbos no futuro, aí a minha professora colocou no texto, e aí a gente fez o cálculo pra saber qual ano eu tava. Aí deu 9, mas eu não tenho certeza. Compare com o que está acontecendo na sua vida. Porque geralmente o ano pessoal bate com coisas práticas que estão acontecendo nas nossas vidas. Então, olhe para a sua vida. Você se vê iniciando coisas e finalizando outras? Você se vê mudando um pouco a ideia perante coisas que você gostaria, agora você quer novas coisas? Aí você vai encontrar uma resposta. Não sei. Agora fiquei confusa. E, meu amor, o que nós temos aí? Hoje a gente tem uma matéria sobre a numerologia de 2025. Uau! Roda aí, gente! A numerologia é uma prática milenar e busca traduzir o significado dos números em nossas vidas. De acordo com a numerologia, em 2025 teremos o Ano Universal 9, que favorece nosso senso de coletivo e simboliza a conclusão de ciclos. Em anos com essa vibração, iniciativas e projetos que visam o bem comum, como causas ambientais e políticas, poderão ganhar força e promover grandes transformações sociais. Palavras como solidariedade, cooperação e altruísmo estarão em alta, favorecendo a criação de um mundo mais justo e igualitário. O número 9 também sugere o encerramento de situações. Por isso, será necessário deixar hábitos ruins para trás e plantar outras sementes, e assim buscar novos conhecimentos. Muitas pessoas poderão se sentir impelidas a fazer grandes mudanças em suas vidas, abandonando crenças ou situações que já não lhes servem mais. Esse período de transformação poderá ser desafiador para alguns, mas é uma oportunidade para renovar e crescer.
Que 2025 seja um ano de muitas conquistas para todos. Esse foi o UFC News de hoje. Até a próxima! Vou me livrar de Isis. Isso que fez a matéria. Meu amor, pergunta. O tarot terá um arcano para o ano de 2025? Opa, tem sim. Boa pergunta, Luísa. Tal como a gente viu na matéria, a gente tem o número universal 9 e geralmente quando nós temos um número universal, temos um correspondente no tarô, que nesse caso é o arcano número 9, que é o eremita. Mas vamos entender, digamos, esses meandros, que como eu falo, astrologia, astrologia, tarô, tarô, numerologia, numerologia, porém, é claro que conseguimos estabelecer uma conversa dentre essas questões. Eu não sei se eu vou conseguir dormir hoje, mas a numerologia, tarô... Então, mas vamos lá. quando a gente fala de ano universal 9, realmente é um período que favorece fins de ciclos. A própria também astrologia acaba sendo um ano nos quais vamos ter mudanças de planetas lentos, que isso acaba tendo impacto, sim, no social. Eu acho que 2025 vai ser um ano que vamos ver ainda mais avanços na tecnologia, avanços na forma de trabalhar, para além do que nós temos visto desde 2020 em diante. Então, vamos falar desse eremita, que é o arcano de número 9 no tarô. O eremita, eu não sei se nós vamos ter uma imagem, mas ele traz um velho, como se fosse um ermitão, carregando um cajado com uma lâmpada. E eu acho que isso acaba linkando muito com esse significado de fim de ciclo, porque muitas vezes o humano, ele tem dificuldade de mudar. Ele tem dificuldade, às vezes, de sair de uma situação que está difícil, mas é confortável, porque sabe o que vai encontrar ali e para partir para um novo, porque você não sabe o que esperar. Então, eu não sou, às vezes, leviana de vai ter muitas transformações. Eu acho que acaba sendo um ano de crises no sentido de que realmente coisas que já estavam insustentáveis, é como se colocássemos realmente a lâmpada naquilo e ver todo o lixo que se acumulou e falar, não, agora eu preciso de uma limpeza. Então, eu acho que vai ser um ano de muitas crises pessoais em prol de fechar um ciclo e começar outro, e que para que consigamos fazer isso com uma certa saúde psicológica e uma certa organização, vem o sentido do eremita de vamos lá. Preciso me voltar para dentro, preciso ter uma atitude mais imparcial e realmente lanço luz nisso. Esses hábitos, essas pessoas, essa carreira, esse relacionamento, não dá mais. Então, vamos fazer um plano de ação para essa mudança, porque muitas vezes quando a gente encerra ciclos, não é encerrar, coloquei um degrauzinho aqui, entrei ali. A gente entende que vai encerrar e muitas vezes se organiza para entrar naquele outro ciclo. Então, Luísa... Tem toda uma preparação, né? Com o arcano 9, né, que dá para fazer essa analogia entre o ano pessoal 9 com o eremita, eu acho que é um ano para que consigamos fechar bem esses ciclos. A gente vai precisar usar dessa essência da carta que fala sobre a ponderação, que fala sobre uma certa discriminação de isso continua, isso sai. Às vezes, ficar mais em si do que acabar tendo um grande convívio social para conseguir separar o joio do trigo. Então, a gente consegue fazer esse diálogo, porque eu acho que, sem dúvida, não só pela numerologia, não só pelo tarô, não só pela astrologia, mas os três juntos, 2025 é um ano ponte, entende? Que vai nos conectar realmente de um velho paradigma para um novo paradigma. Então, em quais áreas a gente pode verificar isso? A gente tem a entrada definitiva de Plutão em Aquário. Quem é Plutão? Quem é Aquário? Plutão é o planeta das grandes transformações. Então, quando Plutão fica no signo, ele fica durante quase 20 anos. Do que é que se trata Aquário? Aquário, que tem um pouco a ver com esse número 9,
trata-se de sociedade, Aquário fala de transformação social, Aquário fala de transformação tecnológica. Então, em 2025 vai ser a entrada efetiva de um novo ciclo que vai durar durante 20 anos. Mas só que, quando a gente entra em algo, pensemos, quando a gente sai do ensino médio e entra na faculdade, quando a gente deixa de ser solteiro e se casa, tem toda uma adaptação, tem todo um deixar-se entender que eu agora não sou mais aquela pessoa do ensino médio, eu agora estou na faculdade, eu agora não sou mais a pessoa solteira, eu agora estou com um par, para que aquele novo ciclo seja vivido plenamente. Então é disso que se trata o 2025. Então acho que por aí a gente está entendendo que não é qualquer ano que vai exigir uma postura muito madura. E o eremita também fala dessa maturidade, que ela não é alcançada através de comportamentos assim, do impulso, né? O mago, que é o número 1. Vamos que vamos, louco. É essa maturidade que é alcançada através da reflexão. Interessante. Tecnológico eu gostei. O que é que a Apple vai lançar, né? Não só a Apple, mas eu acho que a gente vai ver muitos avanços na ciência. Eu acho que sim. Eu acho que, inclusive, sobre a questão da inteligência artificial, Sim. voltada para a medicina, muita coisa vai acontecer. Eu acho que também, a última vez que Plutão esteve em Aquário, fazendo também esse recorte histórico, que a gente até falou brincando de Napoleão, mas a última vez que Plutão esteve em Aquário, nós tivemos a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa significou um antes e um depois em prol realmente dos direitos humanos, com a queda da Bastilha, digamos assim, o ser cidadão foi plenamente significado. Mas é isso, sempre que nós temos um grande planeta ao longo do tempo, são grandes fatos que acontecem ao longo dessa regência. Então, quando o planeta entra, a gente acaba sentindo mais aquilo. Então, eu acho que ano que vem, né, 2025, vai ser um ano, talvez, que ao mundo, que a gente está falando de mundo, a gente pode ver muitos protestos, sabe? Muitas greves. Aqui o Brasil não é um país que tem essa tradição contemporânea de greve, talvez não tanto, mas eu acho que vai ser um ano que essa consciência, sabe, do trabalhador e do poder que ele tem vai ficar mais em voga, principalmente a nível de mundo, entende? Tem mais uma pergunta, meu amor? Sim, tem algum signo que terá sorte em 2025? Vários. Olha só, os aquarianos, eles estão favorecidos com essa entrada de Plutão em Aquário, principalmente os aquarianos que talvez nos últimos anos têm vivido uma vida muito, poxa, quero fazer as mudanças e não consigo. Eu acho que Plutão vão empurrar os aquarianos para que eles revolucionem as vidas. Mas principalmente a gente vai ter a entrada de Júpiter em Câncer. Júpiter é um planeta da expansão, da abundância, então acho que os cancerianos estão bastante favorecidos, e também é o ano de Júpiter. Júpiter rege Sagitário, então vamos lá. É um ano que tende a ser bem legal para os aquarianos, embora os aquarianos talvez enfrentem umas mudanças meio assim, mas que no final serão boas. Cancerianos e sagitarianos. Tende a ser um ano bem frutífero para esses signos. Eu sou canceriana. Olha só! Mas eu até queria aproveitar esse momento para tirar uma dúvida. Diga. É porque é o seguinte, eu sou canceriana, mas eu nasci no último dia de câncer. Até os meus 15 anos, 16, eu super me identificava com câncer. Mas depois, hoje eu me identifico muito mais com leão do que com câncer. Isso é normal? Ótima pergunta, Luísa. O que é que acontece? Para, de fato, bater o martelo com relação ao seu signo, não seria pela data, tá bem, querida? É justamente através do cálculo do mapa astrológico, tendo o horário de nascimento, a cidade e estado que você nasceu. Porque tanto o horário quanto a latitude e longitude do local vai definir, já que você nasceu numa cúspide, ok? A gente precisa entender o conceito de cúspide. O que é cúspide? É quando uma pessoa nasce no final de um signo, início de outro. Então, pessoas que são da cúspide, sim, elas podem acabar tendo
características mais mescladas desses dois signos. É completamente normal, mas o que eu diria para você, e qualquer pessoa que nasceu na cúspide, ao invés de se ligar pela data, não deixem, porque hoje em dia tem vários softwares e sites astrológicos gratuitos, coloca lá bonitinho, dia, mês, ano, horário. Deu câncer. Pronto, então você é canceriano e talvez isso que você sente é um sintoma da cúspide, o que é completamente normal. Pessoas que estão ali na divisa. Cúspide? Cúspide, o nome. Nossa. Na cúspide entre o signo e o outro. Entendi. É porque eu realmente, assim, eu tenho muitas características de câncer, mas hoje eu tenho mais características de leão. É uma coisa meio dividida. Mas também já falaram, mas você tem que ver ascendente Isso, lua. e lua. É porque eu fiz uma breve descrição, né? Porque eu sou canceriana, meu ascendente é escorpião e minha lua é em aquário. Aí eu cheguei na conclusão que eu sou emotiva, vingativa e desapegada. Mas olha, como é que eu posso dizer? O sol tem um sentido, o ascendente tem um sentido, a lua tem um sentido. Não tem me contado isso em casa, né, minha filha? Essa combinação aí. Toda vez quando eu falo assim, qual é seu signo? Eu câncer. A pessoa, e seu ascendente? Eu escorpião. Ela, a pessoa, Aí eu sua lua, eu aquário. Ela, boa sorte. Obrigada. Porque olha só, é interessante isso que você traz. Então essa questão do reconhecimento maior enquanto leonina, como eu falei, eu acho que isso é um reflexo, sim, dessa cúspide, mas que, é claro, ao longo da vida eu acho que você ainda é muito jovem, mas é importante acabar se tornando sempre mais consciente da sua própria natureza, você não perder de vista que você é canceriana. E que sim, mas indivíduos... muito jovens, você se refere assim a quantos anos? Porque eu não pareço a idade que eu tenho, não. Pô, meu amor, você é novinha. 23 anos. 27, para de... Sério? É por isso que eu tô cortando. Porque você falou tão novinha, eu falei... Nossa! Eu achava que você tinha 15. É a cúspide. É a cúspide. Não, eu tenho 27. É por isso que eu falei que eu até os 15, 16, eu super me identificava com câncer. Só que aí depois houve uma mudança, que eu hoje me identifico muito com leão, porque depois, assim, eu acho que passou a adolescência e aí, não sei o que aconteceu. Eu também confundo um pouco maturidade também, eu não sei. Eu acho que é tudo, minha filha. Eu acho que é o conhecimento, a experiência. Você vai começando a balizar coisas que você não fazia. E também eu acho que O integrar... tímido que não é tímido, deixa de ser tímido. Integrar também novos aspectos da sua... Quer dizer, não novos aspectos, mas talvez aspectos da sua personalidade que estavam lá e que talvez você não deixava vir à tona. Mas assim, câncer, eu acho que é importante falar isso da cúspide, porque qual é a essência de câncer? Câncer tem uma essência muito emotiva, uma essência muito familiar. E querendo ou não, você está trabalhando com seu pai, né, Luísa? Então, não, é o contrário, a gente vê ela paga aqui... meu salário. Não, certo, mas a gente tem essa relação familiar que é ilustrada. Mas assim, e Leão é um signo que fala muito da autoexpressão. Então, o que eu quero dizer é que talvez quando você pode se ver incorporando elementos do Leão, é que eu acho que é sim um dos louros da maturidade, que é estar se sentindo mais confiante de mostrar quem você é, de se expor, que sim, são valores de Leão, mas também são coisas que eu também acho que a gente vai ganhando confiança com a nossa maturidade. Mas para que você, e acho que é ótimo esse exercício que você está fazendo, note aí quais são os seus valores, porque o Sol fala muito daquela energia primordial que a gente tem, entende? Do que a gente realmente preza. Então é claro que na cúspide tem sim uma certa mescla, mas que você pode colocar na balança qual é a sua energia primordial e quais são as coisas que de fato você preza mais. Entendi. Tem mais alguma coisa que eu não sei? Não, por hoje é só. Obrigado, meu amor. Um beijo. Obrigada, Luísa. gente. Tchau. Adorei a participação de Luísa. Ela sempre participa. Adorei. Paga meu salário.
é diretora disso tudo aqui. Eu só faço sentar aqui e ganhar o Ela cachê. manda tudo, sim. Ela manda em tudo. Daqui a pouco ela fala aqui no ponto. Adianta aí que eu quero assistir meu São Paulo. O que é o ano pessoal? Onde é que tá isso? Ótimo. O ano pessoal é o que a Luísa falou, que ela acha que o dela é 9. O que é que acontece? A cada ano, quando a gente faz aniversário, do nosso aniversário até os próximos 2 meses, nós temos um ano pessoal. Como é que a gente calcula? Vou dar o meu exemplo. Meu aniversário é 14 de abril, ok? Então, 2024, que é o ano em questão, ele é o ano universal 8. Por que 8? Porque 2 mais 0, 2. Mais 2, 4. Mais 4, 8. Então, estamos em 2024, que é o ano universal 8. E aí nós somamos a data daquele ano universal com a nossa data de nascimento de dia e mês. Então, no meu caso, o 14, né? 1 mais 4, 5. Mais 4, 9. 9 mais 8, 17, que aí a gente faz a redução numerológica. 1 mais 7, 8. Então, eu estou no meu ano pessoal 8. Em termos práticos, o que é que isso quer dizer? Que desde 14 de abril de 2024... As burcas cheias, né? Mas vamos lá. Que desde 14 de abril de 2024 até 14 de abril de 2025, eu estarei na energia do ano pessoal 8. Quando a gente fala do número 8, realmente a gente fala de valor, a gente fala de dinheiro, a gente fala de leis, mas a gente também fala de poder pessoal, que para mim é a essência do número 8. Porque, querendo ou não, na atual sociedade, sim, nós vivemos num sistema capitalista e o valor é dinheiro. Mas muitas vezes, para que a gente seja capaz de entrar, né, em consonância com aquela energia do dinheiro, eu acho que antes a gente precisa entrar em consonância com o nosso poder pessoal. Por quê? Como eu falei, se eventualmente eu exerço uma determinada profissão, ok? E, ai meu Deus, eu não quero me expor, eu fico com medo, o que é que vão pensar de mim? Se eu não uso o meu poder pessoal, se eu sou um musicista, e caramba, musicista tem que ter coragem de se expor, tem que ter coragem de defender a sua arte no mundo que é tão julgado quem trabalha com isso. Como é que aquela pessoa vai lá, vai se expor para uma plateia, vai defender a arte e vai eventualmente ganhar o seu dinheiro? Sim. Então, eu estou no ano de colocação na prática do meu poder pessoal. E qual é o meu ano? O seu ano... Faz as contas aí que você fez aí. Calma, você é 29 do 3. Então, estamos no ano 8. 2 mais 9, 11. 11 mais 3, 14. 1 mais 4, 5. 5 mais 8 dá... 13. Você está no ano 4. Então, como eu falei, o número 4 acaba sendo um ano de estruturação, de disciplina. Só cai trabalho como... Porra, eu vou dizer. Então, você está no ano... Mas olha só, Luiz, eu acho o ano número 4... Só rola trabalho do meu lado. Não, mas olha só, eu tenho boas lembranças... Você não fez essas contas erradas, não? Eu pensei que ia dar 8 também. Eu tenho boas lembranças de quando eu passei por um ano pessoal 4, que foi muito importante mesmo na estruturação. Eu tô dizendo, os dela só dá tudo. Não, bala, não. É trabalho. Luiz, você tem o caminho de vida número 3, você tem o personalidade número 1. Como é que você está dizendo que tem números ruins? Primeiro que não tem, olha só. Primeiro que não tem números ruins. Eu também quero deixar isso muito claro. Todos os números carregam, como eu falei, os seus entraves, os seus maiores potenciais, ok, gente? Então, é a conscientização da nossa natureza, a conscientização daquilo que a gente faz ou deixa de fazer, que vai impactar em como vamos lidar com aquele ano pessoal, ok? Agora, Rafa, você, meu filho, eu quero saber o seu. Desse ano tá no 2 ali. Não, já fez as contas? Olha só, que rápido. Como é que é a conta? Faz aí. É o ano que a gente está aqui somado ao ano do meu nascimento. Ou o ano que a data e o mês, não é isso? Então, o dia e o mês. O dia e o mês. Nasci dia 1º de fevereiro. Então, dá 3, 3 mais 8 dá 11. Dá 11. Que dá 2. Essa daí é reflexão. Não, é um ano também ligado ao poder das parcerias. Por exemplo, você está aqui tocando com os parceiros, entende? Agora,
por ser um ano que dá, como é que se fala, que resulta em 11, porque sempre que resulta um número mestre, a gente precisa ter uma maior atenção. Pode ser um ano, como é que eu posso dizer? Que você pode sentir mais alguns insights, pode sentir a sua intuição mais aflorada e decidir se deixar guiar ou não por ela. Ok, vamos lá. A próxima pergunta, o Plutão estará em Aquário, você respondeu. Qual o principal mito que as pessoas acreditam sobre numerologia? Os números da Mega Sena, com certeza. Nosso esforço. Eu acho. Olha, a gente pode fazer até um bolão. Assim. Não se preocupe, você participa. Querido, eu acho que como a gente tem discutido, né, ao longo dessa tarde, como você está vendo, o maior trabalho da numerologia acaba sendo nessa questão, como eu falei, de autoconhecimento, para que a partir dali nós realmente possamos florescer no nosso valor, no nosso poder pessoal da melhor forma. Então, você vê que eu não estou lidando assim com 23, 40. Eu estou lidando com nomes, eu estou lidando com datas de aniversário, que as somo, os calculo e acho, como é que se fala? E acho valores que acabam ressoando novamente com arquétipos de Mas olha só são 6 números, não pode ver. Você até a quina também. 5 números, não também. Já é alguma coisa. Então, assim, essa questão... Vamos fazer outra numerologia aqui. O Vitória cai ou não cai? Então, assim, como eu falei, essa questão de ver na numerologia algo mais assim, é para enriquecer, é para saber os números da Mega Sena ou de qualquer outro jogo, é o maior mito, porque como estamos falando aqui ao longo do programa... Você me enganou, hein, Isa? As coisas não são assim. Você falou que ela ia dar o número aqui da Mega Sena. Vá até Você falou, sim. Olha, vou dizer... Não, mas eu acho que esse é o maior mito em torno da numerologia. Imagino, né? Todo mundo deve perguntar sempre. Agora até que não, sabia, Luiz? Graças a Deus. Assim, porque eu acredito que as pessoas me encontram pelo meu site, enfim, pelo trabalho que eu ponho na internet. Então as pessoas vêm mais nesse sentido, de que às vezes querem uma assinatura mais harmônica, entendem como funciona o trabalho. Mas assim, no início, quando eu comecei a trabalhar, a trabalhar ainda também muito tímida, né, por conta de todo esse preconceito, nossa senhora, eu ouvia muito isso. De, número da Mega Sena, enfim. Qual é a placa que eu escolho pro meu carro para dar certo, nunca bater? Eu nunca ouvi isso, mas eu poderia ter ouvido, sabia? Mas você sabe que uma vez eu resolvi botar o número do meu telefone. Você ainda vê isso, Fabrício? 84... o telefone é 6400. Todo carro que eu comprava, eu botava 6400. Aí um dia, eu me achando, né? Eu disse, 6400. Aí eu encontrei com um rapaz que trabalhava no supermercado, ele falou assim, a moça virou para mim e falou assim, o senhor teve numa clínica outro dia de tarde que eu vi lá a sua placa 6400. Eu disse, bem, olha, se ela descobriu tão fácil, um sequestrador vai ser mais fácil ainda. Nossa! Agora que botaram as letras, melhoraram. Aí eu fiquei assustado, né? Falei, não sei se esse negócio não dá certo, não. Existe algum significado em ver horas repetidas com frequência? Opa, isso é uma pergunta bem legal. Olha, eu sou uma pessoa bem sincera, sou ariana, né? Como vocês, os arianos, são sinceros. Eu achava isso meio frescura, ou meio misticismo sem pé nem cabeça. Até o momento que isso aconteceu comigo. E eu pude ver que tem sim, vou explicar. O que é que acontece? As horas repetidas, elas acabam sendo um padrão, sejam horas ou realmente uma sequência numérica repetida que acaba aparecendo em momentos isolados, em locais isolados, mas, já diz o nome, repetido, você está vendo que aquilo está acontecendo constantemente. Então, antes de acontecer comigo, eu via na literatura algumas pessoas falando, assim, nessas trends, né, nessas coisas virais da internet, de, quando você vira um número repetido, tem determinado significado. E eu era muito cética com relação a isso. Até que teve um ano que foi um ano para mim muito transformador. E
Quando eu estava passando por esse processo, um pouco perdida e querendo transformar a minha vida, eu comecei a ver horas repetidas com muita frequência. E em locais diferentes, assim, É só horas? eu olhava no celular, não, eu via horas, via números, então assim, eu via que realmente, Ah, principalmente o 13, 13, 11, 11. E assim, eu sabia o significado disso, porque o 13 é um número que fala sobre transformações. E o 11, 11 é como se fosse um chamado de um. Preste atenção nisso, o universo está querendo se comunicar com você. E eu era muito cética com relação a isso, mas eu fui vendo, como eu falei, em horas, eu fui vendo, digamos, o ônibus passando e o número era 1111, eu via na cena do filme, e eu falei assim, meu Deus, realmente isso é um chamado de atenção. E pesquisando sobre isso a fundo e vendo outros relatos, eu via que essas sequências, seja através de horas, seja através, como eu falei, que eu via no ônibus, via em filme, acaba sendo, digamos, um chamado do universo, como se fosse, olha, você está passando por um período de transformação. Ou você acredita em você, naquilo que você quer, ou você pode perder a oportunidade. Entende? Então, eu diria que o significado das sequências, é claro que cada número carrega o seu significado, é como se fosse um chamado, e aí, se você tem algum credo, você pode pensar no meu time espiritual, da entidade, do universo, que alguma formulação na sua vida está precisando fazer, e que meio que você está tendo um suporte metafísico para isso. Quando você recomenda que as pessoas façam um mapa numerológico? Olha, eu acho que em qualquer momento as pessoas podem fazer, mas eu acho que principalmente em algum momento de alguma crise, no sentido de que eu vejo a crise Mas você não como... pode fazer antes da Não, crise? claro, por isso que eu falei, em qualquer momento. Mas eu vejo a crise como se fosse uma oportunidade de renovação. E por que eu falaria crise? Porque muitas vezes na crise nós não conseguimos ver novas alternativas, ou que há algo a explorar. E como o mapa realmente acaba mostrando esses caminhos, através, como eu falo, do reconhecimento da luz e da sombra, eu acho que é um bom período, eu acho que é um ótimo período para que você se relembre daquilo que é inato a você e que talvez você não está conseguindo acessar. Eu acho assim, eu acho que tudo que você explanou aqui é interessante, é um outro lado e é um viés que alguns não conhecem, outros não conhecem, provavelmente algumas pessoas que vão assistir vão ficar curiosas e vão querer aprender. Mas assim, o mais importante de tudo é o que você falou, é a vontade, é a fé, é o direcionamento, é você se conhecer. Isso é muito importante, você se conhecer. Então, seja pela forma filosófica, seja por qualquer caminho, você se conhecendo, você sabe exatamente onde você consegue explorar o melhor que você tem, tá? Muitas vezes vai dar certo, é improvável a gente estar com os números da loteria aqui e dar certo. Então, assim, é uma loteria, você vai chegar ali, vai colocar. Agora, é claro, se identificar com algo que te traz bem e naquele momento você vai respirar e vai te falar, ou vai te dizer, faz, que vai acontecer, muitas vezes acontece mesmo, porque a força da palavra e a força do pensamento, ela move, ela vai movendo, vai movendo. Então, eu acho que tudo isso são formas, e não por um acaso é milenar, como você colocou, que vem lá de trás, por exemplo, pensar nos incas, nos astecas e por aí vai, a gente vai entender a posição do sol, a posição daquele negócio, aquele relógio que eles tinham lá, aquelas coisas todas, e aí a gente vai entendendo a criação do mundo. Eu achei assim fantástico. Eu só estou confuso com esse meu número 11, que depois eu vou perguntar a você direitinho o que quer dizer esse número 11 mestre aí, que eu achei, gostei. Viu? Sim. Foi o melhor número 11. Os outros eu vou dispensar. Que é isso. Mas como eu falei, eu acho que justamente são esses os ganhos através do uso desses saberes milenares, principalmente da numerologia, que foi a grande estrela dessa nossa conversa, não a gente versar isso, olhar para isso como sendo algo que vai me dar dinheiro ou os números da Mega Sena, mas sim como ferramentas para o processo do autoconhecimento, e se eu me conheço melhor, eu me torno uma melhor pessoa no sentido de manejar as minhas ferramentas,
usar o meu poder pessoal Limites e ser tudo mais e ter mais discernimento com as minhas escolhas. Helena, foi um prazer. Muito Ai, obrigado. prazer também. A casa é Muito sua. obrigada. Volte sempre. Adorei estar aqui. Fortuna é isso, é a gente brincar um pouco, conversar um pouco, mas trazer conhecimento, trazer experiência, principalmente a sua riqueza, né? A sua fortuna crítica, que para oferecer, né, a quem assiste e para todos nós que participamos também. Muito obrigado, obrigada viu? também. E você sabe, eu acho, acredito que você sabe, que fortuna, embora nessa visão contemporânea a gente realmente também pense no dinheiro, mas fortuna era uma deusa romana da prosperidade. Sim. E eu gosto muito desse significado de prosperidade, porque quando nós somos prósperos, tipo, a nossa riqueza não é somente a material, mas é também a nossa riqueza intelectual, a nossa riqueza ao olhar como a gente pode compartilhar com a sociedade. Por isso que é fortuna Então, crítica. que celebremos, que possamos celebrar a fortuna nesse sentido mais profundo da palavra. Com certeza. Obrigado. Obrigada também. E esse foi mais um Fortuna Crítica. Um grande beijo!